Você já reparou que existem partidos que têm muito mais dinheiro que outros e que as suas campanhas são completamente desiguais? Você também já percebeu que esses mesmos partidos têm uma tendência de continuar se reelegendo e quanto mais rico as pessoas que ele representa, maior a chance dele ter um cargo maior? Bem, essa é uma das distorções que acontecem no processo de eleições no Brasil. Então, a gente está nesse vídeo de hoje, né? Eu sou o Professor Poiato, esse é o canal do Professor Poiato, e a gente está no vídeo de hoje para debater financiamento de campanha, né? Então, qual é o impacto do financiamento nas campanhas, né? O financiamento de campanhas ele pode influenciar quantas pessoas serão eleitas por partido, né? Se o partido ele é maior, ele recebe maior parte do fundo público de campanha e ele tem, portanto, maior possibilidade de atingir pessoas, de fazer mais propaganda, o que facilita com que esse partido seja reeleito. Então você tem uma ruptura da lógica de que os partidos são grupos ideológicos e a gente tem que zerar o jogo e as ideologias disputarem de uma eleição para outra. E facilita a lógica de que os partidos são grupos de poder que querem se manter no poder, eles vão acumulando ali recursos para cada vez mais se reelegerem, né? O sistema feito dessa forma, ele tem somente uma vantagem, que seria evitar os oportunistas de entrarem de uma vez. Vantagem essa que está diminuindo cada vez mais, né, com a possibilidade de campanha aí de pessoas privadas, enriquecendo campanhas de oportunistas, né? Então, se o oportunista ele representa os ricos, ele acaba tendo espaço de uma forma ou outra, né? Mas quais são os impactos das eleições segundo os especialistas? Vamos ver aqui os dados de um artigo científico, né? Primeira coisa, o financiamento de campanha ele tem que ter transparência na prestação de contas. Como o fundo é público, a gente consegue abrir as contas dos partidos e ver se ele prestou conta de forma eficiente ou não e está tendo grana desviadas, né? Então, essa forma de financiamento de campanha que a gente tem no Brasil, que ela é principalmente pública, facilita que a gente tenha um controle social sobre o que um partido está fazendo ou não e que exclua os amadores do processo, né? Proibição de doações anônimas e fontes ilícitas. Essa é uma segunda coisa importante, né? Diferente de outros países, aqui empresas não doam e você não tem doação anônima. Tem que ser uma pessoa física para doar num partido, né? Então você acaba sabendo quem está doando para quê, para você entender quais são os interesses daquele partido. Se somente pessoas do setor rural doam dinheiro para aquele partido, quer dizer que esse partido tem alguma ligação com as ideias desse setor, né, representa ele de alguma forma. E a partir dos dados públicos que esses partidos nos dão, a gente consegue ter uma noção de quem está financiando e por quê, né? Controle de interesses e corrupção. Bem, nada impede que a corrupção aconteça, né? É aquele típico crime que é como se fosse areia sendo apertada na praia. Você aperta, eles correm de seus dedos. Mas a gente consegue evitar, consegue meio que pegar isso com uma conchinha, né? E como que a gente faz isso, né? Esse financiamento público facilita com que alguns partidos se tornem partidos justamente para ganhar dinheiro público. Mas ao mesmo tempo facilita que a gente investigue. Então eles têm que criar formas cada vez mais engenhosas para desviar o dinheiro. Não significa que as eleições não se desviem dinheiro público, mas significa que está cada vez mais difícil de fazer isso, né? Igualdade de oportunidade e diversidade. Bem, essa é uma dificuldade tremenda. Existe uma tendência de que pessoas que já estão em locais de poder e já têm características de alguém que está no poder se elejam e se reelejam. Então, a diversidade e as oportunidades diversas, elas não acontecem nas eleições, a não ser que a gente force isso com projetos e processos externos. Como, por exemplo, a cota de mulheres, que exigiu que os partidos tivessem 1/3 de mulheres candidatas e determinasse a mesma quantidade de verba para elas, que não foi cumprida por quase nenhum partido, inclusive, né? Bem, então o que a gente tem aí sobre financiamento de campanha no Brasil, né? O financiamento de campanha no Brasil, ele é um financiamento basicamente público, vem do fundo comum, mas também tem doações privadas, né? E ele vai influenciar as eleições. Ele é determinado pela Lei 9.504 de 1997. Essa lei vai determinar quase tudo nas eleições, né? E ela vai determinar também esse controle social sobre o partido, que ele tem que ficar abrindo suas contas, já que ele recebe grana do Estado, né? E a grana, então, ela vai entrar nesse processo político como uma forma de influência. Aqueles partidos são muito mais ricos que os outros, conseguem, como eu já disse, atingir mais pessoas, conseguir mais espaço, portanto, conseguir mais votos.
Então, a grana influencia muito na política. E é por isso que existe uma briga para que esse fundo público uma briga entre os dois lados, né? Um lado quer restringir o fundo público para partidos que já estão eleitos e o outro lado quer que o fundo público seja repartido igualmente em todos os partidos legalizados, né? Bem, proibição de doações empresariais. Isso é um dado importante. Nos Estados Unidos, por exemplo, empresas doam diretamente para candidatos, fazendo valer, né, comprando literalmente a sua posição. Aquela coisa de quem paga a banda, escolhe a música, né? Mas aqui quem pagava a banda eram empresas abertamente, e isso passou do CNPJ para o CPF, né? Agora a pessoa física tem que doar e ela tem uma limitação de valor para ser doada, né? Então diminui a influência do poder econômico diretamente na política, né? Ou na criação de políticas públicas, que é o principal fator de corrupção. O principal fator de corrupção não é só o deputado que é sacana, ele é um dos fatores. O principal fator de corrupção é a influência que as empresas têm sobre a política brasileira. Ou seja, para ter corrupção tem que ter o corruptor. Aquela empresa que vai pegar a licitação e vai faturar as coisas para tirar uma grana por fora e vai dar uma parte do deputado, ela é corruptora. E ela só existe porque existe espaço político para que as empresas se misturem com o Estado. Então, cada vez menor essa influência do setor privado no Estado, menor a corrupção, menor as possibilidades de corrupção. Portanto, a proibição ali feita em 2015 pelo STF, ela é interessante nesse sentido. E aí, vale citar uma coisa. Essa questão já gerou muito debate sobre até onde o STF legisla, né? Cria lei sobre as coisas. E a resposta do STF isso aqui foi o julgamento de um processo e a gente é obrigado a se colocar diante do momento que o parlamento não legisla. E é uma coisa que acontece muito no Brasil. Assim que os deputados não criam leis, isso acaba virando um julgamento, alguém processa, isso vira um julgamento que cai no STF, o STF tem que criar uma interpretação da lei. E essa interpretação às vezes até muda com o tempo, né? Às vezes muda-se uma letra da lei, alguma coisa, e a interpretação muda. Mas, até que os deputados não se debrucem e criem uma lei específica, as coisas ficam dessa forma, infelizmente ou felizmente, né? E o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sempre a campanha foi mais ou menos pública, né? Mas esse fundo ele foi fortalecido e criado em 2017 com a intenção de diminuir novamente a ação privada nas campanhas, né? Lado negativo é que isso fortalece esse encastelamento de poder, né? Bem, como é distribuída a grana nas campanhas eleitorais no Brasil, né? Campanhas majoritárias, senador, governador, presidente, consomem 1/3 dos recursos, o resto vai para deputado, né? O que mostra uma questão aí de preferência dos partidos de pegar o legislativo, né? E a gente já consegue ter dados que mostram que quanto mais grana, maior a sua porcentagem de sucesso, né? Então, quanto mais grana você tem, mais visibilidade, maior sua chance de sucesso, né? E esses recursos não chegam igualmente para todas as camadas da população, nem para todas as raças, nem para todos os gêneros. A gente tem uma raça e um gênero muito específico que chega na política, né? E no Brasil a gente tenta cada vez mais mitigar esse financiamento privado de campanha para que a gente tenha uma influência menor do poder econômico, né, dos empresários, dos grandes ricos e dos ricos internacionais sobre a política brasileira. Mas a gente sabe que existem os grandes jantares, existem as grandes reuniões onde essas pessoas se encontram, né? Existem algumas medidas para a gente diminuir essas desigualdades, que são o próprio fundo público, né? E algumas leis de cotas. Existe uma briga para que a gente tenha uma moralização da política, né? Para diminuição desses desvios de verba, campanhas mais conscientes. Só que essa campanha ela vem em contramão às próprias redes sociais, como esse espaço que eu tô falando com você, né? Como o absurdo vende na economia da atenção das redes sociais, as campanhas têm apostado no absurdo para atingir pessoas. E aparentemente tem dado certo. Quanto maior o absurdo que você fala, maior a chance de você ser exposto e de ganhar voto. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não. Né? E os cidadãos eles estão tendo o papel aí de fiscalizar, uma vez que os partidos são virados do avesso com financiamento público,
e de financiar aquelas ideias que eles consideram importantes para si, né? E para a sua classe social. E isso foi um fichamento do texto do Yuri Carbiati e do Jorge Andrade, a influência do financiamento de campanha no sistema eleitoral brasileiro. Tudo bem? E quais são as formas da gente envolver mais as pessoas, né? Conscientização e informação a partir da denúncia, a partir da fiscalização, né? Participação no processo político, as pessoas mesmo participarem, né, nas escolhas de seus candidatos, na construção de partidos, construção de movimentos, construção de grupos de interesse, de grupos de pressão, de estar mobilizado, né? E estar de olho para que as coisas não aceitem, né? Tem aquele ditado que só fazem com a gente aquilo que a gente deixa, né? Então, as pessoas só continuam fazendo certas coisas porque a gente deixa, né? A gente tem que fiscalizar, tem que estar em cima, tem que fazer a coisa funcionar. E, por que não, tem que ir pra rua quando não tá funcionando, tem que se manifestar, tem que se colocar contra, tem que votar contra. E é isso, gente. Muito obrigado. E eu queria que você comentasse aqui. Você é a favor ou contra o financiamento público de campanhas eleitorais? Comenta aqui no nosso canal para eu saber a sua opinião. E para quem vai acompanhar pelo YouTube, não esquece de curtir, compartilhar e até a próxima.